Olá, eu sou o Felipe, eu sou bolsista de iniciação científica pelo CNPq no GUIR, Grupo Universitário de Investigações em Herbologia, e sob a orientação do professor Aldo Meiroto Júnior, eu vou apresentar o trabalho intitulado Associação de diferentes mutações do gene ALS com ocorrência de resistência cruzada a herbicidas em capim-arroz. Capim-arroz é as principais plantas daninhas que acometem perdas de produtividade em lavouras de arroz irrigado. Isso se deve principalmente aos inúmeros relatos de resistência ligados a essa espécie. O que ocorreu ao longo dos anos foi que, com o uso frequente de cultivares Clearfield, ocorreu resistência até mesmo a herbicidas inibidores da ALS, e pode ocorrer ainda resistência cruzada. Resistência cruzada é aquela que ocorre quando o mesmo mecanismo de resistência confere resistência a dois ou mais grupos químicos de um mesmo mecanismo de ação herbicida. Aqui temos como exemplo 4 grupos químicos de herbicidas inibidores da ALS, onde ao ocorrer resistência cruzada, eles não teriam resultado satisfatório. Por isso, então, o objetivo do projeto foi caracterizar as mutações que conferem resistência aos herbicidas inibidores da ALS em Echinoclor cruzgali, o capim-arroz, e associá-las com padrões de resistência cruzada. Para isso, então, foi realizado um sequenciamento do gene ALS e um estudo de curva de dose e resposta, que foi conduzido em casa de vegetação climatizada, e as aplicações foram realizadas em câmara de aplicação automatizada. Ele teve como avaliação o controle visual e massa seca 28 dias após a aplicação. Esse estudo de curva de dose-resposta, então, foi conduzido em esquema inteiramente casualizado, em arranjo bifatorial 5:8, onde o fator A consistiu nos 5 biótipos utilizados, e o fator B consistiu das 8 doses de cada herbicida, onde foram utilizados 4 herbicidas de 4 grupos químicos diferentes de herbicidas inibidores da ALS. Para cada biótipo, foi utilizada uma dosagem diferente de herbicida. Como resultados, então, do sequenciamento do gene ALS, nós temos que o biótipo MOS01 não apresentou mutação, ou seja, um biótipo suscetível. O biótipo ARRGR01 apresentou mutação da serina substituída por uma asparagina na posição 653. O biótipo BAGE01 apresentou mutação da substituição da alanina na posição 122 por uma treonina. E os biótipos CAMAX01 e SONGER01 apresentaram a mesma mutação, a substituição do triptofano na posição 574 por uma leucina. Então aqui temos os resultados do estudo de curva de dose-resposta, onde temos o fator de resistência, o GR50, que consiste da dose necessária para reduzir 50% do crescimento de acordo com a variável utilizada, e o fator de resistência consiste na divisão do GR50 do resistente pelo suscetível. Com o herbicida mazetapira, que nós temos foram que todas as mutações conferiram resistência a esse herbicida, com destaque para a mutação que ocorreu nos biótipos CAMAX e SONGER, a mutação do triptofano substituída pela leucina, que conferiu fator de resistência diferente nos dois biótipos de mesma mutação. Com o herbicida penoxilão, o que ocorreu foi que duas mutações conferiram resistência a esse herbicida. Novamente, a mutação do triptofano substituída pela leucina e também a mutação da alanina substituída pela treonina, ainda que uma resistência em baixo nível. Com o herbicida Bispiribax-sódio, o que ocorreu foi que apenas uma mutação conferiu resistência a esse herbicida. A mutação que ocorreu nos biótipos CAMAC e SONGER, que foi a mutação do triptofano substituída pela leucina, e a gente observa que foi um fator de resistência diferente nesses dois biótipos de mesma mutação. Com o herbicida nucosulfuron, o que ocorreu foi semelhante ao herbicida Bispiribac. Apenas uma mutação conferiu resistência a esse herbicida, novamente a mesma mutação, o triptofano substituído pela leucina, e dessa vez um fator de resistência diferente novamente, e novamente com o GR50 diferente entre eles. Aqui temos então um quadro comparativo, mais especificamente dessa mutação que ocorreu nos dois biótipos, onde a gente observa que o fator de resistência foi até mesmo discrepante em alguns casos. Isso pode ser explicado por algumas hipóteses. Uma delas é que pode estar ocorrendo outro mecanismo de resistência, como por exemplo o incremento de metabolização, ou pelo fato da espécie do capim-arroz ter diferentes genomas, e cada mutação estar ocorrendo em um genoma diferente, o que pode conferir resultados diferentes de resistência. Podemos concluir, portanto, que a ocorrência da resistência cruzada a herbicidas inibidores da ALS está sim associada à mutação existente no gene ALS, onde a gente observou que a mutação da serina substituída pela asparagina conferiu resistência apenas a um herbicida, ou seja, não se caracterizou como resistência cruzada, ao passo que a mutação do triptofano substituída pela leucina na posição 574 foi a mais problemática, pois ela ocasionou resistência aos 4 grupos químicos utilizados. É possível concluir ainda que biótipos de mesma mutação, nesse caso o triptofano substituído pela leucina, apresentam níveis diferentes de fator de resistência. É possível concluir também que, ao conhecer o mecanismo de resistência predominante na população de capim-arroz, é possível o uso racional dos herbicidas inibidores da ALS. Era isso então, muito obrigado pela atenção de todos.